O objetivo deste trabalho é confrontar os equívocos presentes na construção do pensamento de uma terra jovem, com os próprios textos bíblicos que, de igual modo, são usados para apoiar tal pensamento, bem como de outras fontes historiográficas e científicas, que nos dão um suporte ainda maior para refutar tal conceito teórico. Porém, a intenção não é criar nenhuma polêmica, ou mesmo ferir crenças, costumes ou opiniões de quem quer que seja. Como em todo trabalho de pesquisa, tem o intuito apenas de chegar a um melhor entendimento, mostrando assim uma outra visão da história tradicional, onde o conceito de uma terra jovem estaria completamente fora dos reais contextos descritos em Gênesis e demais livros da Bíblia. Gênesis, a idade da Terra, gigantes e bestas. Há mais de 200 anos, a idade da Terra tem sido um tema polêmico entre as pessoas, principalmente cientistas, teólogos e cristãos. Alguns enxergam uma Terra jovem, não passando de 6.000 anos. Outros, numa visão científica ortodoxa, no entanto, colocam esta cronologia em bilhões de anos. Então, qual seria a resposta mais coerente para esta dúvida tão enigmática? Começaremos nossa viagem histórica apresentando como teve início a proposta de uma Terra com apenas 6.000 anos de idade. A visão de uma Terra jovem teve início com o trabalho de James Ussher, que foi bispo em uma igreja na Irlanda de 1625 a 1656. Sua reivindicação feita desta teoria subiu ao palco quando, em suas pesquisas, usou as genealogias contidas em Gênesis, sendo esse o ponto de partida para a datação que muitos cristãos têm hoje como verdade absoluta dos 6.000 anos da Terra. Equivocadamente, a proposta de James Ussher usa as cronologias bíblicas como sendo completas, retirando delas a base para o cálculo de todos os anos decorridos desde o começo do mundo, obtendo com ele um dia específico, que caiu em um domingo, 23 de outubro do ano de 4004 a.C. O problema é que não é possível chegar a uma data precisa a partir dessas genealogias. Isso porque, em grande parte, elas não obedecem a uma ordem completa. A grande verdade é que o argumento usado para corroborar os 6.000 anos de uma Terra jovem mostra que as genealogias contidas em Gênesis são sempre de pai para filho durante todo o curso da existência humana, o que obviamente não é verdade. Nessa visão equivocada, Ussher assumiu que todos os anos vividos pelos patriarcas foram exatamente 365,25 dias, tendo todos morrido um dia antes de seus aniversários. Logicamente que tal atribuição não tem nenhum apoio histórico real. Fora esses confusos desencontros teóricos, há ainda uma série de outras suposições implícitas no cálculo feito por Ussher, os quais, já disse, deram origem à teoria mais aceita pelos cristãos modernos, a de que a Terra tem apenas 6.000 anos de idade. Ainda que Ussher tenha considerado que as genealogias de Gênesis estivessem completas, percebemos que, na verdade, é evidenciado apenas um grupo específico dessas genealogias, onde alguns nomes foram deixados de fora, justamente por causa da sua brevidade no contexto histórico, o que é comum em genealogias bíblicas, porém muito raro em genealogias modernas. Desta forma, os principais termos genealógicos, como filho e pai, têm significados muito mais amplos no hebraico original do que em outros idiomas. Em apoio a isso, podemos verificar que a palavra filho do hebraico pode de igual modo ter o significado de neto, bisneto ou mesmo descendente, assim como a palavra pai, que igualmente no hebraico pode significar avô, bisavô, ancestral e assim por diante. Ao cruzarmos e compararmos as genealogias bíblicas com outros eventos registrados e datados igualmente na Bíblia, podemos encontrar curiosos casos em que numerosas genealogias funcionam como uma espécie de zoom, ou seja, evidenciam um determinado grupo de indivíduos,
dando claramente foco às suas genealogias, ao passo que excluem inúmeras outras. Isso pode ser facilmente notado ao examinarmos genealogias individuais, onde serão encontrados justamente esses indivíduos excluídos ou adicionados às listas nas genealogias de Gênesis. Uma coisa muito importante de se notar é que as genealogias bíblicas são ordenadas de forma simétrica, ou seja, o número de gerações em cada grupo são idênticos. E isso dá credibilidade justamente ao argumento de que estes grupos representam gerações específicas devido à sua importância ao longo da história humana. Em outras palavras, as genealogias contêm apenas os principais grupos que foram importantes para aquele momento, tendo sido, portanto, somente algumas registradas. Em nossos dias, a maior parte das pessoas assumem que as palavras traduzidas da Bíblia para o seu próprio idioma têm o mesmo significado das línguas originais que foram escritos os livros do Antigo Testamento em hebraico e aramaico e os do Novo Testamento em grego. A verdade é que os idiomas bíblicos originais continham muito menos palavras do que nos idiomas ocidentais modernos, como o alemão, por exemplo, língua em que foi traduzida a primeira Bíblia por Martinho Lutero no ano de 1522. Isso significa que as palavras nesses idiomas tinham significados, ainda que pouco, um tanto quanto diferentes. Na conta da criação de Gênesis 1, por exemplo, cada dia termina como dia, noite e manhã, o que faz com que muitos cristãos afirmem que isso torna os dias exatamente com 24 horas de duração, assim como os nossos. A palavra dia, traduzida do hebraico para o inglês, por exemplo, tem na verdade 3 traduções literais diferentes. São elas: porção diurna de um dia de 24 horas, um dia de 24 horas em um longo período de tempo não especificado, como o termo Era dos Monstros, e a palavra noite, que também significa pôr do sol, noite ou fim do dia. A palavra manhã, traduzida do hebraico, também significa nascer do sol, chegada de luz, início do dia ou mesmo amanhecer, com um possível uso metafórico. A expressão o início de uma era, no português, por exemplo, serve para exemplificar esta conotação. Sendo assim, o significado pretendido da palavra deve ser determinado a partir de todo o contexto do restante da frase. Ainda que alguns cristãos afirmem que os dias da criação foram de 24 horas, torna-se nítido a partir da leitura do capítulo 1 do livro de Gênesis que tal entendimento está completamente equivocado. É de suma importância notarmos 2 dias em particular, os quais são evidenciados no capítulo. Os detalhes são importantes, então vamos ver o que nos diz o capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 11, 12. Quando analisamos com mais atenção esse texto, percebemos que Deus não criou as plantas da maneira que a maioria das pessoas supõe. Logicamente que Deus fez e faz tudo ordenadamente, obedecendo às próprias leis físicas que criou e determinou. Vemos que, ao invés de criar um mundo cheio de plantas adultas, Deus escolheu criar sementes, justamente como descrito no próprio texto. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie. Isso é um forte argumento que nos dá a entender que Deus permitiu que a terra produzisse plantas através da germinação de suas próprias sementes naturalmente, onde brotando iam aos poucos enchendo toda a terra. Ora, para isso é preciso um período de tempo muito maior do que 24 horas. Em hebraico, a palavra dasha nos revela que Deus usou o mesmo processo existente no mundo de hoje, onde as plantas germinam e se multiplicam segundo as suas espécies, através de suas próprias sementes, obedecendo, é claro, um período específico de tempo. Dessa forma, depois da criação, as plantas cresciam do mesmo jeito que fazem hoje até sua maturidade, produzindo sementes para perpetuar suas espécies, e o texto nos confirma isso descrevendo vários tipos de plantas. No contexto original, em hebraico, a palavra dasha refere-se às plantas rasteiras como a grama, ao passo que a palavra ezeb subentende ervas, plantas e árvores frutíferas.
Porém, um grupo de cristãos da atualidade defende que Deus poderia ter acelerado este processo para que tudo acontecesse em um período de 24 horas, o que, em se tratando de todas as plantas e árvores do planeta, seria quase que instantaneamente. No entanto, o texto é claro em dizer que a Terra produziu vegetação através de suas sementes, e sabemos que isso não ocorre em 24 horas. O que seria totalmente possível, se assim Deus quisesse que fosse, pois Ele é Deus e pode todas as coisas. A questão é que Ele preferiu que tudo acontecesse de forma natural, e os indícios nos próprios versos confirmam isso. E quem, quando cria algo, não aprecia olhar pacientemente a sua criação fazer tudo aquilo para o propósito que foi criado? Obviamente que Deus não foi diferente. Ele pacientemente olhava a sua obra se desenvolver em um ritmo natural, e não em 24 horas. Não obstante, há uma série de conjecturas sobre o que Deus poderia ter feito para acelerar o processo de multiplicação de todos os vegetais criados, as quais não têm nenhum apoio ou suporte nos textos bíblicos originais, mas que na verdade contradizem o que o texto realmente nos diz. Sabemos que árvores frutíferas levam vários anos para amadurecer e vir a produzir seus frutos, os quais contêm suas sementes. Ainda mais no tempo da criação, onde haviam muitas espécies de imensas árvores. Uma árvore gigantesca que temos na atualidade são as sequoias. Esta espécie pode chegar a 115 metros de altura, tendo a largura de um grande túnel capaz de comportar grandes veículos, como ônibus e caminhões. Seu crescimento é de no mínimo 20 metros depois dos 20 anos. Veja bem, estamos falando de uma árvore considerada imensa em nossos dias. Porém, no começo do mundo, haviam outras gigantescas, dezenas, centenas de vezes maiores do que a sequoia. Com base nesses dados, é preciso enfatizar que o terceiro dia foi, na verdade, constituído de vários anos, e não 24 horas. Pulando dos vegetais para os animais, o que percebemos no sexto dia é que ele foi um tanto quanto movimentado, devido, é claro, à imensa quantidade de seres vivos que Deus havia criado. Nos versículos 20 a 23, temos a descrição do quinto dia da criação, onde foram criados os animais marinhos e as aves dos céus. Porém, além dessas informações básicas, precisamos ir mais fundo no contexto do quinto dia, pois ele contém informações, no mínimo, reveladoras para nós. Em Gênesis 1:21, lemos que Deus criou todas as criaturas do ar ou emplumadas, da terra e dos mares no quinto dia. E os dinossauros, por que não estão nesta lista? Na verdade, eles estão, porém são chamados de nomes diferentes. As escrituras denominam tais criaturas basicamente por grandes bestas e grandes monstros marinhos. A palavra dinossauro, que é o mesmo que o lagarto terrível, veio a existir somente em 1842, através de Richard Owen, que a usou para classificar os grandes esqueletos de animais extintos que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido. Algumas bíblias traduzem baleia no lugar de monstros e bestas. O texto mais próximo do original em hebraico seria: E Deus criou os grandes monstros dos mares e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de plumas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Além das bestas e monstros marinhos, Gênesis também cita outros como Ren e o Leviatã, todos citados no livro de Jó. O Ren é traduzido como unicórnio, o que pode ser um indício de amálgama antediluviana ocorrida logo após a entrada dos Néfilins no mundo antigo, assim como muitas outras espécies estranhas que entraram também neste cenário. Ou talvez não, sendo ela uma espécie a qual simplesmente desconhecemos. Quanto a este fato, não podemos dar uma resposta precisa. A verdade é que a palavra Behemoth não tem tradução. No entanto, sua descrição na Bíblia se equipara a um saurópode de pescoço longo com cauda grossa e forte. Note a descrição do animal no livro de Jó. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, sua ossada como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu de sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam.
As árvores sombrias o cobrem, como uma sombra os salgueiros do rio o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderiam, porventura, caçar à vista de seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? Jó 40, 15 a 19. Alguns pesquisadores afirmam que o Behemoth seria um elefante ou mesmo um hipopótamo. Só que tem um problema. A cauda do Behemoth é comparada ao cedro. Todos sabemos que o cedro está entre as maiores e mais incríveis árvores da antiguidade. Sendo assim, muito provavelmente o Behemoth foi um saurópode que conviveu com a humanidade até pouco tempo, sendo remanescente de outros muito mais antigos. Voltemos então para o quinto dia da criação. No hebraico original, o versículo 23 nos diz da seguinte forma: E foi à tarde, o dia quinto e manhã. Perceba que o trecho diz e manhã, e não amanhã, ficando completamente sem sentido em nosso idioma. Então acrescentou-se o e foi, ficando da seguinte forma: E foi à tarde e amanhã o quinto dia. Porém, o contexto real não especifica que amanhã foi um dia de 24 horas, que nesse caso seria o quinto dia. Em outras palavras, no original não existe esse e foi. Isso sugere que esse período de tempo pode ter sido muito longo. Caso contrário, o texto especificaria assim como faz em muitos outros, onde claramente faz menção de um tempo cronológico. E é nesse ponto que podemos argumentar sobre a questão dos dinossauros, a qual deixa muitas pessoas confusas. Onde de fato os dinossauros se encaixam no contexto bíblico? Eles conviveram com a humanidade ou existiram muito antes de nós? Ou eles seriam as aves que hoje conhecemos, como sugere uma recente teoria? Para responder a essas questões, precisamos ter em mente que os grandes animais, bestas e monstros do mundo antigo existiram de fato bem antes dos seres humanos, os quais foram criados somente no sexto dia. E se estamos tratando dos dias da criação como longos períodos de anos, logicamente o intervalo da existência entre um e outro foi bem grande, ou seja, de milhares e milhares de anos. Isso significa que muitos desses animais caminharam sobre a face da Terra muito antes dos seres humanos sequer pensarem em existir no planeta. Ora, tal argumento não é impossível, dado o fato de que Gênesis claramente mostra que Deus foi criando toda a sua obra por etapas, testando e examinando como se comportavam em todo o seu andamento, da mesma forma como um grande inventor faz com as suas invenções. E isso faz total sentido se você ler o final do versículo, onde sempre é fechado dizendo: E viu Deus que era bom. O que isso nos mostra, senão que Deus aprovou algo que esteve observando por um longo período de tempo, nesse caso foi a sua própria criação. Outra importante observação que nos evidencia que o período da criação dos animais não foram 24 horas é o de sua multiplicação. Isso nos dá uma prova cabal de que Deus esteve observando essas criaturas por muitos e muitos anos, pois um filhote de qualquer animal, por menor que seja, não cresce em 24 horas. Quanto mais imensos animais que nem sequer imaginamos ter existido. Dessa forma, Deus observou sua criação até finalmente aprová-la, onde o versículo confirma dizendo: E viu Deus que era bom. Então, muitos dos fósseis que vemos hoje realmente pertenceram a animais que estiveram aqui muito antes dos seres humanos, sendo que alguns conviveram de fato com a humanidade, como é o caso do Behemoth e o Leviatã, descritos no livro de Jó. Então, por que eles desapareceram? A ciência nos diz que os dinossauros apareceram há pelo menos 233 milhões de anos e que por mais de 167 milhões foi o grupo de animal dominante na Terra, um período geológico que vai desde o Triássico até o final do período Cretáceo, quando o evento cataclísmico ocasionou a extinção em massa de quase todos eles, com exceção de algumas espécies emplumadas, que seriam as aves. Mais uma vez, a ciência, confirma a Bíblia. Veja bem, os monstros e bestas antigos que estiveram aqui se tornaram muito perigosos para a humanidade depois da queda do homem, pois o mal havia entrado no mundo, onde toda a natureza sentiu seu efeito. Sendo assim, Deus, em sua onisciência e sabedoria, acabou permitindo a extinção dos grandes monstros do mundo antigo, que, ao que tudo indica, foi através do dilúvio. A ciência diz que os dinossauros foram destruídos por um grande asteroide que caiu no Golfo do México, na península do Yucatán. Se este evento realmente aconteceu, os maiores e mais perigosos dinossauros foram destruídos antes da existência do homem na Terra. Dessa maneira, como essas espécies foram criadas muito antes da humanidade vir a existir, elas desapareceram sem sequer terem sido conhecidas pelo homem, e isso pode ser comprovado pela própria ciência.
Para que você entenda melhor, os fósseis são os restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas que foram preservadas em diversos materiais. Essa preservação ocorre principalmente em rochas, mas pode da mesma forma ocorrer em materiais como sedimentos, gelo, piche, resina, solo e em cavernas. Os achados mais comuns são ossos, caules fossilizados, conchas, ovos e pegadas. A paleontologia é a principal disciplina científica que utiliza esses fósseis como objeto de estudo. Ela foi oficializada com a aceitação dos trabalhos de Georges Cuvier, que foi um naturalista e zoologista francês da primeira metade do século XIX, o qual é considerado o pai da paleontologia moderna. Nessa área do conhecimento, os fósseis fornecem dados importantes quanto à evolução biológica, datação e reconstituição da história geológica da Terra. Agora vem a parte interessante, na qual falei que a ciência confirma que os seres humanos não conheceram muitas das bestas do mundo antigo, as quais deixaram de existir assim que Deus criou o homem no 6º dia de Gênesis. Isso porque a totalidade do registro fóssil, o qual contém inúmeros restos e vestígios fossilizados dos mais variados seres do passado geológico da Terra, é apenas uma pequena porcentagem de todas as outras espécies que um dia habitaram o planeta, sendo em sua grande maioria totalmente desconhecidos pelos paleontólogos. E são justamente esses fósseis que a paleontologia data de milhões de anos, ou seja, a era que se encaixa com o 5º dia da criação, antes do homem ter sido criado. Outro grande enigma são os lendários dragões, criaturas que foram desprezadas no Ocidente, porém reverenciadas no Oriente, tendo uma longa história nos contos milenares da humanidade. E como esses contos tiveram início? Muitos deles podem de fato ter sido inspirados nos répteis vivos e em alguns ossos que provavelmente pertenceram a animais há muito extintos, de eras antediluvianas, descobertos posteriormente no mundo moderno. Isso nos mostra que Deus esteve em seu processo de criação por longos períodos de tempo. Ainda que a Bíblia não nos relate a tal fato, podemos ver isso claramente nas entrelinhas. Dessa forma, Deus permitiu que sobrevivessem somente as espécies modernas que conhecemos hoje, das quais igualmente muitas já foram extintas. Se contabilizarmos a quantidade de animais modernos que desapareceram ao longo do tempo no planeta, o resultado será exorbitante. No repovoamento da Terra depois do dilúvio, o mundo ainda continha muitas espécies de animais de grande porte totalmente desconhecidos para nós. Uma outra observação importante é que algumas espécies aquáticas sobreviveram ao dilúvio. Incrivelmente, temos muitos relatos onde, até pouco tempo, foram avistados muitos desses animais, que nada mais são do que remanescentes distantes das grandes bestas de um mundo perdido. Como, por exemplo, nas selvas pantanosas da África Ocidental, onde até hoje persistem relatos de uma criatura do tamanho de um elefante, com a pele lisa cinza castanhada, pescoço longo e flexível, cauda muito longa, dezenas de vezes mais poderosas do que a de um crocodilo, e pés com 3 garras, do tamanho de grandes frigideiras. Ao longo dos últimos 3 séculos, pigmeus nativos e exploradores ocidentais contaram como esses animais se alimentavam de uma fruta parecida com nozes, originária de uma planta que florescia às margens dos rios, se mantendo nas piscinas profundas de cavernas subterrâneas de regiões em grande parte inexploradas. Relatos do avistamento de várias dessas criaturas foram registrados por inúmeras expedições ao longo das últimas décadas. Uma delas se chama Mokele Mbembe, que traduzido significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. Os relatos de sua aparição continuaram por um longo tempo, com alguns se mostrando bem confiáveis. Um deles foi o de uma expedição feita em 1980 pelo aventureiro e engenheiro alemão Raman Registers, juntamente com sua esposa. O casal alegou ter visto a fera várias vezes, tanto na água quanto na terra, conseguindo finalmente fotografá-la. Em 1983, um zoólogo chamado Marcelino Agnagna liderou uma expedição no Lago Tele, onde informou ter visto o que seria a criatura. O que aconteceu quando ela levantou sua cabeça em um longo pescoço para fora d'água, que ele descreveu como sendo delgada e de cor avermelhada, tendo olhos assim como os de um réptil, que o encararam fixamente por um bom tempo, antes de desaparecer sob as profundezas tenebrosas das águas escuras do rio. O único vídeo conhecido do Mokele Mbembe foi feito justamente no Lago Tele em 1987, quando uma equipe de filmagem japonesa sobrevoava o lago para examinar a área em suas pesquisas.
Outra de suas aparições se deu em uma expedição britânica liderada pelo explorador e criptozoologista William Gibbons em 1992, o qual percorreu uma grande parte da região e voltou com uma fotografia do que foi alegado ser a cabeça da criatura tirada igualmente no Lago Tele. Em 1999, foi publicado um relatório no Sunday Times de Londres que alegou que membros de uma tribo chamada Kabonga haviam matado uma dessas criaturas. Outra evidência dessa afirmação são os ossos de dinossauros encontrados há pouco tempo com tecidos moles em seu interior, mostrando que alguns deles de fato conviveram entre os seres humanos, e isso obviamente se estendeu à Era Moderna. Depois do quinto dia, onde existiram todas essas criaturas, que na verdade foram longos períodos de tempo, finalmente Deus criou o primeiro homem, Adão. Começaremos a partir daqui a desvendar, de acordo com relatos bíblicos e dados cientificamente coerentes, a idade real da Terra, da humanidade e do próprio universo. Em Gênesis é informado que Adão foi colocado em um jardim especial que o próprio Deus havia plantado entre dois rios, Tigre e Eufrates, na região onde hoje conhecemos como Mesopotâmia. Gênesis 2:8. Na beleza da criação, vemos como se Deus estivesse brincando de agricultor em seu admirável jardim, plantado entre esses rios, logicamente esperando com paciência este crescer e frutificar. Gênesis 2:9. Imagine quão belas devem ter sido as espécies tanto de plantas quanto de animais, muitas das quais nem chegamos a conhecer, criadas diretamente das mãos do próprio Criador. Em Gênesis 2:15, lemos que Adão foi colocado nesse jardim para trabalhar e cuidar dele. O fato é que não sabemos quanto tempo Adão trabalhou nesse jardim, antes que Deus lhe incumbisse de outra tarefa. Entretanto, não teria sido um trabalho cansativo ou depreciativo, visto que o mal ainda não existia na Terra, sendo, portanto, essa tarefa algo totalmente prazeroso. Da mesma forma, o texto mostra claramente que Adão cumpriu essa tarefa por bastante tempo, e não apenas por 24 horas, como sugerido pela teoria da Terra Jovem. Isso com certeza seria totalmente contraditório, com base no contexto do próprio versículo. Uma observação para reforçar essa correção é que logo em seguida, após Deus ter formado Adão, lhe incumbiu de dar nomes para todos os animais bestas do campo, assim como também aos pássaros do ar. Gênesis 2:19. Agora pense, quanto tempo isso realmente levaria? 24 horas? É claro que não, isso seria impossível. Ao contrário disso, o processo obviamente levou muito tempo, visto, é claro, a quantidade de milhares e milhares de animais existentes logo após a criação. Será que esse processo seria como um passe de mágica, assim como sugerido na teoria de uma Terra Jovem, onde Adão nomeou todos os animais do mundo em apenas 24 horas? Com certeza isso é muito improvável. Só para termos uma ideia, mesmo que Adão tivesse nomeado um animal a cada 10 segundos, teria levado no mínimo vários e vários dias para completar essa tarefa, ou mesmo anos. Depois desse evento, vemos a seguir a criação da mulher. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:22-23. Uma outra observação reveladora foi a ação de Adão ao ver Eva pela primeira vez. Ele diz, finalmente. Ora, Adão não diria isso se tivesse esperado Eva por menos de um dia. Então o texto claramente nos dá a entender que Adão esteve na verdade solitário por um longo período de tempo, e não 24 horas. Baseados na reação de Adão, concluímos que o sexto dia da criação foi muito mais do que 24 horas. Na verdade, ele levou longos anos, os quais a teoria moderna de uma Terra Jovem erroneamente enumera como 144 horas, ou seja, 6 dias de nosso calendário. Que arrogância de nossa parte achar que os desígnios de Deus são iguais aos nossos, onde seu tempo seria o mesmo de nosso mundo mortal e efêmero. O mais incrível disso tudo é que a evidência bíblica mostra que os 6 dias da criação foram, na verdade, longos períodos de tempo para nós, ainda que para Deus tenha sido como um dia. E também, em Gênesis 2:4, vemos todos esses 6 dias sendo tratados como sendo apenas um. Não para nós, é claro, mas para Deus. O que não me deixa mentir o próprio texto bíblico. Percebam o que ele diz.
Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus os fez. Gênesis 2:4. Isso é uma das coisas mais incríveis em toda essa linda história. O que este texto está dizendo é que todos os 6 dias da criação, que na verdade foram longos períodos de tempo, é o mesmo que um dia para Deus. E podemos entender isso lendo 2 Pedro 3:8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Dessa forma, quando lemos Gênesis 1:3, entendemos que o versículo se refere ao tempo humano para se tornar inteligível para nós, e não ao tempo real de Deus, pois Deus não tem começo, meio ou fim, estando totalmente fora de nosso estado temporal. Um evento que pode muito bem nos dar uma ideia deste complexo pensamento é o momento de Moisés no Monte Horebe, onde ele ousa perguntar o nome do próprio Deus. Deus lhe dá uma resposta no mínimo enigmática, muito difícil à nossa compreensão, que em nosso idioma se traduz como "eu sou o que sou". O que isso realmente significa? No hebraico original, o que Deus realmente diz é Ahit Ashed Aheyed. Se nos aprofundarmos na análise da resposta dada por Deus a Moisés, veremos que o que ele disse na verdade foi "eu serei o que serei". Percebam que a frase está no futuro e não no presente como foi traduzido. Isso nos revela que a resposta de Deus implicitamente diz que a sua natureza é para sempre imutável. Dessa forma, não podemos ligar a natureza divina a uma passagem de tempo de 24 horas dita em Gênesis, quando os textos falam da tarde, manhã ou dia, da mesma forma como vemos em Gênesis 1:3. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim tarde e manhã, e foi o 6º dia. Fica claro que esta medida de tempo foi registrada para se tornar inteligível para nós humanos. Imagine se, ao invés disso, o versículo contivesse o tempo que realmente levou para ficar pronta toda a criação. Seria algo como: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim milhares e milhares de anos. Este foi o 6º dia. Com certeza, não entenderíamos nada. Essa é uma observação crucial para termos uma noção melhor de muitos versículos a respeito da criação feita por Deus de todo o universo. Essa é, portanto, a revelação do relato original de quando foram criados os céus e a terra, no dia em que o Senhor Deus os fez. E o 7º dia, como fica em todo esse contexto? Sim, porque sabemos que nele Deus não criou mais nada. Na verdade, o 7º é considerado o dia em que Deus descansou de toda a sua obra. Percebemos de igual modo que o 7º dia descrito em Gênesis não está completamente fechado, pois dá a entender que algo ainda será consumado. Então Deus abençoou o 7º dia e santificou-o, porque nele descansou de toda a sua obra. Gênesis 2:3. Notamos claramente que em todos os outros dias o texto sempre diz que houve noite, manhã e dia. Em Hebreus 4:10 é dito que aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Em uma passagem mais ampla temos: pois ele disse, assim em algum lugar sobre o 7º dia, e Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. Por isso sejamos diligentes em entrar nesse descanso, para que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Hebreus 4, de 4 a 11. Por qualquer cálculo que se faça, o 7º dia do descanso de Deus da criação tem sido de pelo menos 6.000 anos desde que iniciou e continua até hoje. A verdade é que o 7º dia do descanso de Deus de toda a sua obra terminará quando ele criar os novos céus e a nova terra, conforme nos revela a profecia. Aí serão completados os 7.000 anos simbólicos do descanso de Deus referente a toda a sua criação. Além das genealogias bíblicas, que em grande parte apresentam-se incompletas, existem também formas diferentes de datar a história da humanidade igualmente por ela, a Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus fez um pacto e ordenou sua lei a 1000 gerações, como descrito em 1 Crônicas 16:15. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou a 1000 gerações. Também em Salmos 105:8. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Também em Êxodo 20, versículo 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E de igual modo em Deuteronômio 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição.
ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Bem, a menos que essas gerações citadas nos versículos estejam incluídas num contexto de apenas 6.000 anos de duração, os versos indicam, na verdade, que a humanidade existe há mais de 6.000 anos. Na maioria dos casos, uma geração bíblica tem em média 40 anos de duração, o que significa que os seres humanos existem há pelo menos 40.000 anos. Logicamente que essa data pode se estender ainda mais. Uma outra forma, porém menos precisa de se datar a idade da civilização humana é comparar um evento bíblico antigo com a história natural da Terra. Um exemplo disso é o personagem bíblico Peleg, filho de Eber, ancestral de Sem, filho de Noé, o qual a Bíblia usa como demarcador de uma tal divisão da Terra. Mas afinal, que divisão da Terra foi essa? O versículo citado encontra-se em Gênesis 10, versículo 25, e nos diz da seguinte forma: A Eber nasceram 2 filhos, um deles foi Peleg, porquanto em seu tempo a terra foi dividida. Essa tal divisão da Terra foi com certeza o resultado da remoção de pontes terrestres no final do último período interglacial, que nada mais foram do que períodos de eras glaciais, onde a temperatura da Terra esteve muito mais elevada do que o normal. Isso aconteceu entre 12 a 15 mil anos, e tal fato é confirmado em muitos estudos geológicos atuais. De igual modo, a arqueologia data várias estruturas megalíticas submersas encontradas na atualidade justamente deste período, como as famosas estruturas de Yonaguni, próximas ao Japão. Este foi um período na história da Terra em que o nível dos mares subiu várias centenas de metros, por consequência das camadas de gelo continentais terem derretido, e assim fluído para todos os oceanos do planeta, elevando drasticamente o nível dos mares, o que pode ter relação direta com o desaparecimento de vários continentes, como a lendária história de Atlântida mencionada por Platão, e o enigmático continente de Mu. Considerando que as genealogias bíblicas estivessem completas, podemos calcular que Peleg viveu há 4.000 anos. No entanto, como essa divisão terrestre ocorreu há pelo menos 12.000 anos, podemos determinar que as genealogias estão de fato incompletas e representam apenas 1/3 das gerações reais que houveram de fato no mundo. Isso colocaria a cronologia do início de toda a humanidade na casa de 24.000 anos no mínimo, assumindo, é claro, que as genealogias ausentes que não foram contabilizadas estariam faltando no mesmo ritmo ao longo de toda a história, sendo esse o motivo da data poder se estender ainda mais. Sendo assim, as genealogias ausentes nos dão um referencial de uma estimativa razoavelmente baixa, estando essa alinhada, na verdade, a 40.000 anos bíblicos e não a 4.000. Do ponto de vista científico, poderíamos colocar a criação de Adão como sendo o primeiro humano moderno, o qual a ciência chama Homo sapiens, o mesmo que homem inteligente, sendo ele o homem mais perfeito fisicamente que andou na face da Terra. E isso corresponde justamente a muitos achados de ferramentas sofisticadas ligadas à arte e adoração religiosa na Europa, que datam de cerca de 50.000 anos, cronologia essa que se encaixa perfeitamente nos 40.000 anos já citados. Por sua vez, os neandertais, Homo erectus e muitas outras espécies de estranhos hominídeos encontradas no registro fóssil sugerem que de fato houve uma tentativa de modificação no gene original humano, a fim de destruí-lo completamente. Isso tem fortes indícios pelo fato de que os estudos mostraram um alto grau de violência registrada nos próprios fósseis desses estranhos hominídeos, sugerindo que se destruíram mutuamente da mesma forma como aos humanos, ou seja, o Homo sapiens. Em algumas descobertas, foram encontradas ossadas de Homo sapiens em meio a materiais carbonizados de sítios onde havia uma grande concentração de fósseis de espécies de humanoides diferentes do Homo sapiens, indicando que ali teria sido o local de alimentação desses estranhos hominídeos. Isso sugere que espécies de diferentes humanoides caçavam e se alimentavam dos Homo sapiens, ou seja, de nós humanos. O que seria isso senão a confirmação das inúmeras raças de gigantes e seus descendentes que existiram igualmente no planeta há milhares de anos, muito antes do Grande Dilúvio, os quais foram os grandes inimigos da humanidade?
Sabemos que o tamanho dos gigantes, antes e depois do dilúvio, variava consideravelmente. No livro de Enoque, temos uma visão esclarecedora a esse respeito quando lemos: e elas, as mulheres, conceberam das sentinelas, os anjos caídos, 3 raças de gigantes. Alguns desses gigantes matavam os Néfilins, e os Néfilins matavam os Eliudes, que era outra classe de gigantes. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Perceba que o trecho diz, de acordo com a sua grandeza, ou seja, o tamanho deles variava consideravelmente. Isso significa que alguns eram enormes, enquanto outros menores. Todos guerreavam entre si, se alimentando uns dos outros e animais de todas as espécies, inclusive humanos. Isso fica claro no versículo 13 e 14. Então eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, um após outro para beber seu sangue. Neste ponto, o tradutor claramente referiu uma nota de uma parte da frase que refere-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. Então a terra reprovou os injustos. A Bíblia não trata os descendentes de gigantes após o dilúvio como tal, ou seja, como gigantes. Ao contrário disso, ela os chama de homens de grande estatura e descendentes de gigantes. Ela só chama de gigantes os que viveram antes do dilúvio, os denominando Nephilim. Golias tinha algo em torno de 2,92 metros de altura, o que não podemos negar é um tamanho razoável, chegando a quase 3 metros. Mesmo assim, o único que a Bíblia trata como gigante no período do Êxodo, pelo menos na região de Canaã, é o rei Og de Bazã. A Bíblia o chama de o último dos Refaim. A palavra Rafa em hebraico significa gigante no singular, sendo Refaim seu plural, ou seja, significa gigantes, da mesma forma como Nephilim. O que acontece é que os tamanhos dos gigantes antediluvianos variavam muito, não tendo assim um padrão específico. Da mesma forma, seus descendentes pós-diluvianos apresentavam esta mesma característica, ou seja, tamanhos diferentes, porém sendo maiores do que a espécie humana normal. Isso devido, é claro, ao fato deles terem sido uma anomalia genética de origem angelical, sendo na verdade uma aberração, tratados na civilização sempre como semideuses. Agora é preciso fazer uma ressalva. Ainda que na região de Canaã não vejamos gigantes de 4 metros além de Og, não significa que em outras regiões estes não tenham existido, como é o caso da região mesoamericana, onde contos antigos informam que foi uma classe de gigantes medindo de 4 a 5 metros de altura que ergueram suas grandes pirâmides. E o tamanho desses gigantes descritos nos códices é o mesmo do gigante Og da região de Bazã. Ao contrário das raças humanoides híbridas de origem angelical que eram devassas, vis e perversas, vemos no homem, que a ciência chama Homo sapiens, atributos totalmente divinos, vindo, é claro, do primeiro homem que foi feito pelas próprias mãos de Deus, Adão. Um ser totalmente diferente dos demais, tendo este um senso moral e espiritual tal qual temos hoje, atributo esses totalmente ausentes nas raças híbridas de gigantes que houveram igualmente em seus dias antes do dilúvio. É preciso retornar ao ponto anterior e salientar que, ao contrário do que nos mostra o equivocado cálculo do bispo Ussher, as genealogias bíblicas representam apenas uma porcentagem mínima das gerações humanas reais que existiram. Desse modo, as evidências nos mostram que o tempo em que a humanidade está sobre a Terra vai muito além dos 6.000 anos apontados pela teoria da Terra Jovem. Na verdade, ele se estende a dezenas de milhares de anos. Todavia, o ponto demarcador dessa questão é que a humanidade foi a última das criações de Deus, sendo concluída no 6º dia. Desse modo, os dias da criação seriam de fato longos anos, onde no 5º dia, que não foram dias comuns, mas longos períodos de tempo, houveram eventos que sequer imaginamos. O fato é que a Bíblia só nos revela o que Deus achou ser essencial. A isso podemos ter em mente que um dia conheceremos todos esses mistérios, onde o próprio Deus nos revelará. Neste dia estaremos preparados para conhecer a verdade sobre toda a criação do universo, porque até então ele mesmo nos diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Atos 1:7. A verdade é que, embora o argumento bíblico nos dê uma data aproximada para a criação dos seres humanos, só podemos entendê-la superficialmente. Não obstante, Deus nos deu outra maneira de ver todo esse quadro, o qual, na verdade, testemunha seu poder e capacidade criativa, visto em toda a sua obra.
A Bíblia nos diz, sem nenhum rodeio, que a criação de Deus é uma testemunha confiável para nos confirmar seu grande poder criador e, da mesma forma, para aqueles que duvidam de sua real existência. Como lemos em Salmos 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Dessa maneira, mesmo que os céticos duvidem da existência de Deus ou mesmo da criação descrita em Gênesis, não podemos negar o milagre da vida que a própria ciência tenta explicar, não conseguindo sequer recriá-la em sua forma original mais simples. Isso significa que Deus deixou pistas para aprendermos a respeito de toda a sua obra, pois ele conhece a natureza curiosa de sua própria criatura, o homem. A partir de agora, iremos explorar a idade da Terra de acordo com o resultado de avançados estudos científicos, onde estes irão, na verdade, confirmar a grandeza e sabedoria de Deus, claramente vista em toda a sua criação e registradas em sua imutável palavra. Há diversas formas de se medir a idade da Terra, e a maioria das técnicas empreendidas fornecem apenas uma idade mínima para ela. A idade absoluta da Terra, porém, tem sido calculada através de um processo conhecido como decadência radioativa, usando para isso suas rochas. A lógica é que as placas tectônicas estão sempre renovando a crosta terrestre, fazendo com que as formações rochosas originais retornem à superfície da Terra de tempos em tempos. Dessa maneira, as formações rochosas mais antigas conhecidas foram datadas de 4 a 4,2 bilhões de anos. Apesar disso, pequenas estruturas chamadas zircônios, que são um dos minerais mais raros da Terra, acabam sendo preservados no processo de reciclagem tectônica, sendo posteriormente usados para datar idades geológicas. Alguns desses zircônios foram datados de 4,4 bilhões de anos. Temos também algumas rochas lunares trazidas das missões Apollo, juntamente com meteoritos de Marte, os quais foram datados com cerca de 4,5 bilhões de anos. Outros meteoros do Sistema Solar que caíram na Terra foram datados com 4,56 bilhões de anos, o que estabelece a data inicial em que o Sistema Solar e todos os seus planetas foram criados por Deus. O importante sobre a decadência radioativa é que ela nos fornece algo como relógios que nos permitem determinar a idade de vários materiais terrestres. A estabilidade de um isótopo particular determina sua meia-vida, que nada mais é do que a quantidade de tempo necessária para que a metade dos átomos decaiam. Meia-vida de isótopos variam de bilhões de anos ou mais, a frações de segundo. Assim, a existência de certos isótopos nos dão uma idade mínima para a Terra. É significativo que existam mais de 150 isótopos instáveis, embora a grande maioria deles não exista naturalmente no planeta. Acontece que todos os isótopos com meia-vida de menos de 80 bilhões de anos não existem, exceto os que são produtos de outras decadências radioativas ou os que foram formados há pouco tempo. Hipoteticamente, poderíamos dizer que talvez Deus não quisesse criar isótopos com meias-vidas curtas, além do carbono 14. Porém, a resposta mais convincente é que todos esses isótopos com meia-vida curtas se deterioraram completamente ao longo de 4,5 bilhões de anos na história da Terra. Era de se esperar, então, que uma Terra com apenas 6.000 anos tivesse isótopos com meia-vida da mesma duração que a sua, pois é assim que eles agem na natureza, sendo essa a lógica da questão.
O fato é que não há nenhum com exceção do carbono 14. O carbono 14 é formado continuamente na atmosfera terrestre, através dos bombardeios de nitrogênio atmosférico de raios cósmicos. Alguns defensores da teoria da Terra jovem tentaram contornar este problema dos radioisótopos, alegando que as meias-vidas de elementos radioativos foram mais curtas no passado. No entanto, se as meias-vidas dos radioisótopos variassem muito em magnitude, exigiria que Deus tivesse que mudar a física antes do dilúvio, para assim ajustar as taxas de decadência dos isótopos individuais, mais ou menos em comparação com os outros. Sendo assim, a Bíblia nos diz que a física do universo é constante e fixa, sugerindo que tal argumento não caberia na teologia bíblica. Por causa da atividade tectônica agressiva da Terra, foi previsto que a datação das rochas terrestres renderiam uma data no mínimo jovem para o planeta. Porém, como dito anteriormente, as formações rochosas mais antigas da Terra têm pouco mais de 4,2 bilhões de anos, enquanto que os minerais mais antigos têm 4,4 bilhões de anos. Como a Lua não tem placas tectônicas para serem medidas, suas rochas são medidas em seu lugar. As mais antigas datam de cerca de 4,5 bilhões de anos. Com a suposição de que todos os corpos do Sistema Solar foram formados ao mesmo tempo, cientistas usaram meteoritos para determinar sua idade. Usando diferentes métodos, as datas de todos esses meteoritos caíram na mesma faixa de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Porém, a radioatividade não é o único meio de medir a idade da Terra, embora ela nos dê a medida mais precisa. No entanto, outras técnicas nos permitem calcular uma idade mínima para a Terra. O fato é que a idade da Terra e do Universo já não é mais disputada entre a maioria dos cientistas. A ciência nos diz que a Terra tem 4,54 milhões de anos, sendo esta data baseada em datação radiométrica de meteoritos, a qual se mostrou consistente com as idades das mais antigas amostras de rochas, tanto terrestres quanto lunares. Já o universo inteiro seria bem mais antigo. A ciência, em seu estágio mais recente, nos diz que a idade do universo é o tempo decorrido entre o Big Bang até o presente momento. Há alguns anos, astrônomos coletaram dados através da sonda espacial WMAP e chegaram à conclusão de que os dados obtidos colocavam a idade do universo em mais ou menos 13,787 bilhões de anos. No entanto, com base em outros dados diferentes coletados pelo satélite Planck da Agência Espacial Europeia, ESA, foi descoberto que o universo é quase 100 milhões de anos mais velho. Vários cientistas cristãos tentaram propor teorias e encontrar evidências científicas de que a Terra teria apenas 6 mil anos. Porém, todas as evidências que apontam para a criação de uma Terra recente, de alguma forma, sempre falharam. Veja bem, aqui não se está defendendo que a ciência está certa e a Bíblia é errada. Pelo contrário, está sendo afirmado que a ciência tem comprovado os relatos bíblicos de uma Terra que não tem apenas 6 mil anos, sendo, portanto, exponencialmente muito mais antiga do que supomos através de interpretações equivocadas dos próprios textos bíblicos. É importante também não confundir a idade real da Terra com a da humanidade. Então, será que todas as instâncias de manhã e noite na Bíblia se referem a um período literal de tempo? A primeira coisa que precisamos observar é que Gênesis 1 é uma construção em comum em relação às palavras manhã e noite, juntamente com o dia em relação a outras passagens bíblicas. Essa combinação é muito rara, sendo vista apenas 10 vezes no Antigo Testamento, 6 das quais, é claro, estão na criação de Gênesis 1. Os 4 versículos restantes estão em Levíticos 6:20, Números 9:15, Deuteronômio 16:4 e Daniel 8:26. Irei citá-los a seguir.
Em Levíticos 6:20 temos: esta é a oferta que Arão e seus descendentes terão de trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido: um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Em Números 9:15 lemos: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guardava as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Em Deuteronômio 16:4 lemos: durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde no primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. E finalmente lemos em Daniel 8:26: e a visão da tarde e da manhã que foi revelada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, pois diz respeito a muitos dias no futuro. Assim podemos dizer facilmente que esses muitos dias no futuro em Daniel representam milhares de anos. No entanto, nenhum desses versos tem um formato que é visto apenas em Gênesis na criação, onde é referido sempre noites e manhãs. Vejamos alguns deles. E Deus chamou o dia luz e a escuridão noite, e houve noite e manhã, um dia. E houve noite e houve manhã, um segundo dia. E assim por diante até o sexto dia. O número real de palavras em hebraico é muito menor do que as traduções em outros idiomas, como no inglês e português, por exemplo. O fato é que as palavras e ouve não estão no hebraico original. Elas foram adicionadas para melhorar o fluxo nos idiomas em que foram traduzidas. A tradução real é noite e manhã, N dia. Então não há como saber, a partir do contexto, que o texto se refere a um dia de 24 horas. A lógica é que Deus não teria mudado o texto se pretendesse indicar um período de 24 horas. Se Deus tivesse criado em cada 24 horas de um dia, esperaríamos que o texto de Gênesis tivesse começado dizendo: Deus fez X de manhã, Deus fez Y à noite, e não a forma incomum onde Deus conta o que fez sempre terminando com noite e manhã, e um misterioso N dia. O que as Escrituras declaram é que todos os 6 dias foram, na verdade, um período de tempo sendo constituídos de longos anos, como podemos claramente confirmar lendo Gênesis 2:4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus os fez. Gênesis 2:4. Os primeiros pais da igreja acreditavam que os dias da criação foram de fato longos. Sendo assim, a crença de que os dias da criação são longos períodos de tempo não é uma interpretação recente das Escrituras, mas era predominante desde o primeiro século. O respeitado Dr. Ross publicou um livro intitulado Criação e Tempo, que documenta em detalhes o que os estudiosos judeus do primeiro século e os primeiros pais da igreja cristã disseram sobre a interpretação da cronologia da criação. Outros importantes pesquisadores judeus, como o historiador Flávio Joséfo, bem como Justin Martyr, Irianeus, Hipólito, Clemente, Lactânio, Victorinos, Eusébio e tantos outros, defendiam a idade de uma criação não com 24 horas, mas com longos períodos de tempo. De fato, todas as evidências bíblicas e históricas nos levaram a concluir que os dias de Gênesis 1 não são literais 24 horas, mas longos períodos de tempo, durante os quais Deus escolheu criar diferentes espécies de vida, muitas das quais não conhecemos. A verdade é que se Deus tivesse criado o universo em um instante, não haveria evidência na natureza de que ele a criou. A Bíblia afirma que Deus se mostrou a todos os homens através de sua criação para que eles não encontrem desculpa para rejeitá-lo. Além de que, o universo declara abertamente a glória de Deus, que é a soma do caráter inerente e imutável de sua própria pessoa. A Bíblia também afirma que o universo declara a justiça de Deus, do qual não provém nenhuma mentira, pois Deus não pode mentir. Portanto, concluímos que os céus declaram que o universo tem pelo menos 10 bilhões de anos. Além disso, temos a capacidade de ver galáxias neste mesmo universo que estão a bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ora, se alguém afirma que a Terra tem apenas 6.000 anos, estará igualmente concordando que Deus criou a luz de galáxias distantes igualmente a 6.000 anos-luz da Terra, onde sua luz ainda está em movimento devido à inimaginável distância de nós. Referente a isso, os estudos comprovaram que a luz dessas galáxias distantes está em trânsito desde muito tempo, sendo totalmente impossível ter apenas 6.000 anos, assim como a Terra. Isso foi comprovado com complexas análises de frequências de linhas espectrais, as quais mostraram a disseminação e ampliação ocorrida após longos períodos de tempo de viagem pelo espaço, contendo nelas poeiras e detritos que possibilitaram esta datação. Dessa forma, uma vez que esta luz mostrou ser extremamente antiga e ter se originado de um ponto a bilhões de anos-luz de distância, se a Terra tivesse realmente 6.000 anos, os céus deveriam estar declarando não os indícios de sua idade avançada, mas de um universo jovem. Porém, não é isso que os dados mostram.
Bíblia estabelece uma data mínima para a criação dos seres humanos no sexto dia, cerca de 50 mil anos. No entanto, como a Bíblia indica claramente que a duração dos 5 dias da criação anteriores são mais longos do que os dias solares comuns, devemos olhar para a criação de Deus para estabelecer uma data precisa para a duração dos dias e a idade da Terra. A era da Terra fica mais precisa quando examinamos a idade de suas rochas, juntamente com a idade das rochas da Lua e meteoritos, que foram formados na mesma época. Todas essas medidas indicam que a Terra tem pouco mais de 4,5 bilhões de anos. A medição das idades de algumas das características da Terra estabelece uma idade mínima que está entre centenas de milhares e milhões de anos. Uma vez que a maior parte da medida envolve apenas a contagem de camadas anuais, é improvável que sejam assim tão imprecisas. Portanto, o paradigma de uma Terra jovem com apenas 6 mil anos é totalmente contra o verdadeiro contexto bíblico, da mesma forma como das descobertas científicas mais plausíveis. As vastas eras da Terra não diminuem de forma alguma o poder de Deus, mas estabelece que ele desejou preparar a Terra para a habitação humana de bilhões de anos. E isso fica fácil de entender quando pensamos que Deus criou o homem para ser eterno. Hoje chegamos a 70, 80 anos com dificuldade. Evidentemente fica difícil para uma humanidade com uma vida tão curta compreender e aceitar tal argumento, que na verdade é bíblico, porém mal compreendido. Como Deus não está sujeito à dimensão temporal deste universo, o longo período da criação de Gênesis aconteceu instantaneamente para ele. Encerro este trabalho citando Jó 12, 7 a 11, que nos mostra com maestria a grandeza e o poder de Deus. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana.